noite, gente. Os amigos que É muito ruim, eu não gostei assim. na sexta-feira, ou no sábado à tarde, já peço de antemão minhas desculpas, porque é o mesmo tema. Fazia de jeito nenhum. Boa parte do público é É diferente muito esses ruim. dias. Segura então você. E conversando com alguns companheiros, desta Não vou segurar vez, desse jeito. pela oportunidade de ainda estarmos em férias, Sim, fizemos aí muito melhor. um intensivo. Pronto, pode Alguns deixar da casa já falam assim, de novo? Tá Sério? bom, assim. Assim, de novo, eu sim, você tem que pagar antes do pecado. Então me envia 2 vezes, paga o dobro. Então deu o troco também. E nós montamos esse tema porque na virada deste ano, pouco depois, nos primeiros dias de 2015, uma das principais personagens do movimento espírita, nacional e internacional, uma senhora que pôde fazer a faculdade de medicina quando ela era jovem, em Uberaba, e portanto conheceu o Chico Xavier e passou a trabalhar com ele de lá para cá. Já se foram mais de 40, 50 anos de trabalhos em conjunto. E Chico foi o verdadeiro tutor desta figura que nós queremos falar, que desencarnou agora 2 semanas atrás, a doutora Marlene Severino Nobre. O nome dela original é Marlene Rossi Nobre, embora o Rossi não é nossa parente, embora a amizade dela com a minha mãe é muito próxima, já há muitos anos, divulgando a ciência espírita, descobertas que ela, junto com um conjunto de médicos, desde que formaram a Associação Médico Espírita, e depois a Associação Médico Espírita do Brasil, e depois a Associação Médico Espírita Internacional, com o objetivo de verificar, descobrir, revelar, pesquisar as informações espíritas contidas nas boas, excelentes obras da doutrina espírita, em especial, ou em particular, as várias obras ou séries do Chico Xavier, tanto pelo Espírito Emmanuel, quanto pelo Espírito André Luiz, principalmente. Há outras objetos de estudo, o Espírito Manuel Floriano de Miranda, todas elas, estas escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier. O trabalho desses pesquisadores, basicamente, é identificar as informações de cunho científico que estão dentro desses livros e fazer uma checagem dessas informações, ir além, tentar colocá-las num laboratório científico, um novo conceito de ciência que não foi lançado pela doutrina espírita. Ele já vem ganhando espaço já nas últimas décadas, que é uma ciência um pouco mais holística, é uma ciência mais intuitiva. A matemática pura e simples, aplicada antigamente no laboratório, está dando espaço a outras formas de obter a verdade, através da reflexão, da filosofia. A física quântica tem dado show nesse sentido. Nós, leigos, público leigo, de quando em quando encontramos e lemos notícias nos jornais de algum físico quântico que escreveu algo sobre isso ou sobre aquilo, e embora não seja do nosso domínio, tanto a física, tanto menos a quântica, estes personagens ilustres da ciência, ateus em sua maioria, em nada tem de ligação com a doutrina espírita, têm descoberto, revelado informações muito curiosas a respeito do funcionamento da vida, do corpo físico, e informações que vão além do que o laboratório é capaz de conseguir produzir provas. Mesmo assim, fica no campo da hipótese, da possibilidade mais premente. E essas hipóteses e essas possibilidades estão de acordo com o que os espíritos luminares escreviam para o Chico Xavier lá na década de 40, lá na década de 50. Descobertas recentes, dos últimos anos, 20 anos, um pouco mais, outras mais recentes ainda, têm sido convergentes com o que nós já podemos ler desde os anos 40 nas obras, na série André Luiz, por exemplo, nas obras de Chico Xavier. Essa introdução estamos fazendo importante para percebermos um dos aspectos da doutrina espírita, que é um dos aspectos que hoje em dia, não digo o principal, porque didaticamente dividimos em 3. A doutrina espírita é filosófica, nos faz refletir, pensar, inquirir.
ela é religiosa. Ela nos faz sentir, pensar numa direção, numa ligação com algo maior, com a inteligência suprema, com a causa primária de todas as coisas, de todos nós, que chamamos de Deus. Mas é também ciência, que quer dizer conhecimento, na medida que ela produz conhecimento, novos conhecimentos de como nós funcionamos, como nós pensamos, como funcionam nossas emoções, nossas reações. A ciência, então, tem entrado num terreno que antes era dominado pela religião e pela filosofia. Muito bem. Já há muitos anos, historicamente, num resumo muito rápido, nós vamos lembrar da figura de Sócrates, na Grécia Antiga, filosofando. O pai da filosofia. Este modelo, essa sistemática de você perguntar, tornar a perguntar, até que as respostas que vão se sobrepondo possam ir dando novas luzes, na medida em que elas vão avançando. Assim, pois, Sócrates pensava o tempo todo, ia atrás das causas, falava do mundo das ideias, ele que nada deixou escrito. O que há escrito sobre Sócrates foi um jovem discípulo seu, Platão, quem escreveu. Quando Sócrates foi condenado à morte por exatamente libertar as mentes dos jovens, especialmente dos jovens, saíram correndo avisá-lo: Sócrates, você foi condenado à morte. E agora? E ele diz assim: como assim eu fui condenado à morte? Ele dizendo: desde que comecei a pensar, uma das coisas que concluí é que todos nós estamos condenados à morte. Ninguém vive para sempre. A morte é um fenômeno da vida. Então eles não estão me condenando de nada do que eu já estava condenado. Numa passagem seguinte, mostrando a sua lucidez e a sua envergadura moral enquanto espírito, sua esposa está desesperada porque exatamente a pena era capital, a pena de morte, a condenação à morte. Teve que beber um veneno, cicuta. A esposa dele diz: Sócrates, não é justo. Não é justo o que estão fazendo com você. Querendo ouvir dele uma resposta. E ele diz: ainda bem que não é justo. Imagina se fosse justo. Teria um pecado ali para poder ajustar. Exatamente por isso, ele é um dos personagens que mais marcaram a história. E naquela época não havia ciência, religião, filosofia. Havia apenas o amor à sabedoria, a filosofia em si. Com o passar dos anos, o período helênico decresceu, os gregos perderam sua força, o Império Romano passou a dominar o mundo mais rapidamente, e nesta época havia um sem número de deidades, de religiões, de divindades. Havia pensadores, já havia os iniciados, já tivemos passado pelos egípcios, incríveis, com conhecimento religioso, filosófico avançado para os iniciados e mais comum para a plebe toda, de maneira geral. O Egito, que teve no Império Romano um contato estreito via Cleópatra, que às vezes passava férias em regiões ali hoje, onde hoje é o Oriente Médio. Então a troca de informações religiosas, ele e os egípcios, que tinham saudade da pátria espiritual. Eles sabiam que tinham vindo de algum lugar, tinham saudade disso, e escreviam isso nos livros. O seu principal livro, o Livro dos Mortos, narra essa saudade. Tanto que as suas divindades encarnadas, que estavam na figura do faraó, no processo de mumificação, exatamente para que ele, ao despertar do lado de lá, a certeza que há um lado de lá era muito grande, é uma certeza religiosa, portanto, nos liga com algum outro lugar. Eles tentavam, ou buscavam, ter as condições para continuar na vida do lado de lá. Então, alguns bens, objetos, frutas, alimentação, joias, símbolos de poder, eram todos enterrados não é a palavra certa, eram grutas e cavernas onde eram colocadas ou dentro das pirâmides ou em grutas as suas tumbas. Algumas ainda descobertas recentemente, novas descobertas sempre se fazem nessa área.
Mas ainda assim não havia formação clássica dessa divisão, como nós encontramos no colégio, né, das ciências e a divisão das ciências. Isso foi acontecer muito mais tarde. A gente entrou na Idade Média e desse triunvirato, filosofia, ciência e religião, a única coisa que sobrou, que figurou na Idade Média mais fortemente, foi a religião. Quando o imperador de Roma, Constantino, resolve, numa jogada política, por temor pessoal também, ajustar que aquela doutrina religiosa cristã, que era perseguida até então, eram perseguidos e mortos, né? Os cristãos que eram identificados eram convidados não, né? Porque eram iam na marra, convocados, para morrer na arena, no Coliseu, por exemplo, em espetáculos onde soltavam os leões famintos e a plebe, a turma, talvez alguns de nós encarnados lá, nessa época, aplaudindo a voracidade com que os leões se alimentavam desses primeiros cristãos. Em outras ocasiões, eles eram perfurados e colocados nos postes das entradas das pequenas cidades. Imagina o espetáculo de horror que isso não era. Nos primeiros séculos após a morte do Cristo. O Cristo terreno, gente. O Cristo, a morte nunca, nos nossos corações. Mais à frente, quando a religião, portanto, eles tinham que se esconder para se fazer as reuniões, né? As catacumbas que tem ali a 10, 12 quilômetros da cidade de Roma, fora os seus pórticos e portões, eram os locais onde eles se escondiam para poder se reunir e discutir o Evangelho. Vejam só que nível que chegaram. Mas há um ponto onde o Império abraça a religião especificamente, essa religião que se dizia universal, em grego católicos. Então essa igreja católica passou a ser universal. E a verdade sobre um item ou outro era ditada pela igreja nos seus concílios. E quando falamos aqui igreja, com todo respeito a esta história toda, nós fizemos parte dessa história, seguramente para quem acredita em reencarnação, isso passa a ser até óbvio, que já tivemos nosso contato com nossos irmãos católicos. Então, quando fazemos menção a ela, não há nenhum desrespeito, nenhuma crítica pontual, somente um aspecto histórico que é de conhecimento de todos, não só de nós espíritas. Aliás, quem fala um pouco mais de veemência, inclusive, sobre os erros da igreja, é o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier também, em 2 livros, A Caminho da Luz, e no outro livro, chamado Emmanuel, um livro verdinho, que não tem nome, Emmanuel é o próprio Emmanuel. Ali você encontra informações isoladas, mas muito interessantes, críticas e reflexões que Emmanuel faz sobre esse período histórico. Muito bem. Então a religião passou a determinar o que é verdade e o que não é. E nós atravessamos os séculos assim, até que mais recentemente, alguns séculos atrás, alguns pensadores arriscavam suas teses. Giordano Bruno, que era filho da igreja, arriscava suas teses. Resgatava a teoria das reminiscências, dizendo ele, olha as pessoas, olha a feição das pessoas. Ele até dizia assim, pela feição das pessoas eu consigo até imaginar de onde elas vieram em outras vidas. Como essa era uma crença que a igreja não aceitava, ele foi convidado a calar-se ou morrer. Optou pela segunda opção. Outros pensadores, Copérnico, Galileu, tiveram seus enfrentamentos, descobriam verdades ou revelavam, né? Revelar é tirar o véu, né? Ou descobrir, tirar a coberta, olha, está aqui. Eles não inventaram aquilo, eles só descobriram, né? Uma nova verdade. E a verdade, quando era o fazer contraponto com a verdade oficial que se estabelecia, eles eram convidados a morrer, ou a abjurar. Uma das reencarnações de Allan Kardec, ele foi Jan Hus, ou Jan Hus, na cidade de Praga, lá onde era a Tchecoslováquia, a República Tcheca. A ideia dele, isso na Idade Média, traduzir as obras do Evangelho, que todos os Evangelhos eram em latim. Francisco de Assis também já tentou isso antes, lá no século XIII. Traduzir o latim para a linguagem do povo, para que o povo pudesse ler a Bíblia, não tendo que especificamente ir à igreja, ouvir o sermão, numa língua que eles, o povo,